Vou repetir. Hum. Alterações do colesterol botam muito mais medo, colocam muito mais medo no paciente do que a própria alteração da glicemia, da glicose no sangue. Olá, muito bem-vindos ao La Capra. Eu sou Giovana. Eu sou o Cristiano. Muito mais do que um programa, do que um método, nós vamos ensinar vocês a emagrecer e permanecer magros com o melhor da ciência da nutrição e da neurociência. E o episódio de hoje, o assunto de hoje, vai ser exames bioquímicos, os nossos exames de sangue. O que eles indicam? O que é que está nos mostrando através de um resultado de exame de sangue? Cristiano, conta pra gente aí, por favor, o que os exames de sangue nos indicam? Olha, a gente pode começar com vários deles, né? Glicose, insulina, colesterol, proteína C reativa, a gente pode denominar um monte aí, né? Agora, quando a gente fala de doença, vamos falar de obesidade, tá? E aqui a gente até pode, vamos colocar da seguinte forma, fazer uma dicotomia, né? Uma diferença entre aquela pessoa que está obesa, que está acima do peso e que já tem exames alterados, né? E aquela que ainda não tem exames alterados, né? Ou a gente não consegue, com os patamares atuais, detectar quais são as alterações que aquela obesidade está dando para aquele indivíduo, né? Então a gente pode colocar da seguinte forma. Mas os mais comuns, e são aqueles que a gente pensa em dosar para os pacientes, né? Tem muito a ver com risco. Risco de quê? Risco de complicações, né? Então, risco de doença cardíaca, risco de doença cerebral. Nesse caso, os mais comuns, colesterol, insulina, glicose, né? Então, o próprio triglicéride, né? Entra nesse Uhum. ponto aí. E também, como eu disse, né? A proteína C reativa também, denominando aí, denotando, né? Um estado inflamatório maior desse paciente, né? E aí a gente Muito bem. pode colocar também, né, as variações assim, as maiores possíveis, né? Então a gente pode ter Uhum. triglicéride alto, triglicéride baixo, a gente pode ter colesterol aumentado ou não. Isso vai muito da parte metabólica, como é que aquele paciente está naquele momento, Uhum. né? E Então, o acho que é mais ou menos por que no aí. consultório? O que no consultório aparece mais aí para você quando o paciente chega, que te procura como cardiologista, né, buscando talvez aí algumas recomendações, né, e você percebe que a pessoa está acima do peso, que você vê que está com um certo grau de sobrepeso ou até mesmo obesidade. Quais são os indicadores, né, que você primeiro vai avaliar e que vão, de fato, trazer essas informações sobre a saúde dessa pessoa, não só do ponto de vista cardiológico, mas do ponto de vista da saúde geral dessa pessoa. É, maior preocupação é o risco, né? O que esse paciente pode ter por não estar sabendo que tem alguma coisa acontecendo com ele. Então, a Uhum. avaliação física do paciente, ela já me dá muitas informações nesse caso. Mas quando eu falo de laboratório, que é aquilo que geralmente eu não sinto, quer dizer, o sangue está correndo nas minhas veias, mas geralmente eu não sinto o que é que está acontecendo comigo. Eu não tenho ideia se a minha glicose está um pouco mais alta, né? Se a minha insulina está um pouco mais alta, se o meu triglicérides está mais alto. Ninguém chega lá no consultório e fala, ai doutor, eu estou com uma dor de triglicéride aqui, né? Isso não existe, né? Isso não vai existir nunca, né? Então, o que a gente geralmente pede para esse paciente? Um exame de, não vou falar screening, porque não é screening, mas já uma classificação do risco desse paciente. Então, o perfil do colesterol, né, com o triglicéride, a hemoglobina Uhum. glicada, insulina, glicose e uma proteína C reativa. Com esses exames eu consigo ver bastante coisa. Tem mais exames? Claro. Eu preciso ver também minimamente uma função renal desse paciente, para ver como é que ele está se comportando, né? Eletrólitos como sódio, potássio, magnésio, né? Ácido úrico, Uhum. extremamente importante para poder ver essa parte de metabolismo desse paciente. E Uhum. aí, individualmente, a gente pode triar também outras enzimas inflamatórias, como a própria ferritina,
né? A gente pode colocar nesse parâmetro aí, né? Mas, geralmente, o que está associado ao sobrepeso e à obesidade? Geralmente está associado a um desbalanço ou uma falha no metabolismo da glicose. Então a gente já vai mais focado, já vai mais direcionado, os exames já vão mais direcionados para a identificação, né, de uma falha nesse metabolismo aí. Então, no caso, a glicose, a insulina, a hemoglobina glicada são os principais, né? Mas também, não esquecendo, curva glicêmica, quando eu já tenho aí uma suspeita mais forte, até eu quero ver como é que está a reserva desse paciente na parte hormonal, posso pedir também exames pancreáticos específicos, né? Como o próprio peptídeo C, também posso pedir para esse paciente. Já é uma individualização. Não seria essa parte geral, mas uma individualização. E o que seria uma alteração desses indicadores? O que a gente pode, quando você vê o resultado desses exames, né, ser um indicativo de que aquela condição, talvez ali de sobrepeso, ou até mesmo obesidade já instalada, acompanhada desses indicadores, como é que você, de fato, pode trazer luz para o processo terapêutico desse paciente, olhando esses exames, né, esses exames de sangue? Olha só, geralmente, tá? E isso é bem geralmente mesmo, isso não é não é usual a gente pegar em todos os pacientes, tá? Mas com frequência a gente pega, tá? Então, distúrbios do colesterol, geralmente colesterol mais aumentado, principalmente do triglicéride mais aumentado, né? Uma glicemia limítrofe ou já aumentada, tá? E aqui eu quero fazer um parêntese sobre a glicemia, né? Que quando você vai ler o laudo do exame de laboratório que vem para você, ele coloca como um corte, né? Uma média da população, e aí seria 100 miligramas, né, por decilitro da glicose. Mas para fazer um esclarecimento, né, entre 90 e 100 miligramas já é um estado de alteração, que eu tenho que suspeitar que talvez alguma coisa não esteja correta com aquele indivíduo. Tá? Abaixo de 90, muito provavelmente ele não tem. Tá? Mas entre 90 e 100, provavelmente ele já tem alguma coisa. Né? Um indicativo de que algo ali com aquele pâncreas está acontecendo e o metabolismo dessa pessoa pode estar alterado. Eu preciso pelo menos suspeitar que o exame está me indicando alguma coisa. E pode até ser falha do exame. Tá? Muitas das vezes eu peço para repetir, olha, vamos repetir esse exame, vamos ver se realmente o que está mostrando aqui é a verdade, o que está acontecendo com você ou não. Né? Mas, sim, exatamente, ele pode já me denotar que ele tem problemas do metabolismo da glicose, e um deles pode ser, sim, o pâncreas já falhando. Né? E aí, associando a isso, né, uma insulina. Né? Quando eu venho com uma insulina de jejum, e aí a gente tem que entender, né, que a insulina ela é variável conforme a minha alimentação e conforme o horário do dia que eu colho. Né? E vamos falar então da de jejum, tá, aqui. Que é a mais clássica, a mais comum, né? É a mais clássica e serve como uma triagem. Tá? E é justamente com ela que eu posso calcular meu índice ROM, né? De um índice de resistência à insulina. Eu posso fazer um cálculo por ela. Né? Quando eu tenho ela acima de 10, tá? Eu também tenho que suspeitar que esse paciente pode ter problema. E quando você vai olhar lá no laudo do laboratório, naquela parte de baixo, quais são os valores de referência, e isso é uma referência para a população, né? Ele coloca lá aproximadamente 20, entre 20 e 24, alguma coisa nesse sentido. Tá? E aí a gente é obrigado a falar, olha, esse valor de referência, ele não necessariamente me indica que você não esteja com problema. Se você estiver com 18, por exemplo, pode ser que você esteja com problema, mesmo estando abaixo do valor de referência. Isso, às vezes, causa uma confusão, principalmente para quem não tem intimidade, né, com esse tipo de exame laboratorial. Vamos dar um exemplo aqui. Eu pego um paciente, né, que está com 100, vai de glicemia, 100. E ele vem com 18 de insulina de jejum. De insulina. Exatamente. Tá? Então, para fazer o cálculo,
né, do índice Roma, eu vou multiplicar essa insulina pela glicose e vou dividir pelo valor 405, 405, tá? Nesse caso, né, se ele tem 18 de insulina e 100 de glicose, veja que ele está 100 é no limite, né, do normal, né? Quando eu faço essa divisão, eu tenho um índice Roma de aproximadamente 4. Qualquer coisa acima de 2, eu tenho que levar em consideração que esse paciente tem resistência à insulina. E nesse caso, ele tem acima de 2. Né? Quer dizer, o máximo para ele seria 810, ele tem 1.800. Então, ele tem próximo de 4. Né? Então, assim, nesse sentido, então, Cristiano, a gente não pode olhar isoladamente, né, um resultado e ter aquilo como um parâmetro de saúde. É um conjunto de fatores que estão associados aí. Nunca. Da mesma forma que para a gente classificar o paciente como obeso, né, eu não posso olhar apenas um parâmetro. Né? Eu não posso olhar só um parâmetro desse paciente. É claro que muitas das coisas que a gente faz, né, elas são muito óbvias. Como é que eu sei que eu tenho um sobrepeso? Bom, basta olhar as medidas. Mas para olhar as medidas, você tem que se referir a uma população. E pode ser que para aquele paciente ela não sirva. Mas veja bem, isso quando é limítrofe. Né? Para alguns casos, basta você olhar. Poxa, eu estou vendo, esse paciente está muito fora do peso. Eu não preciso de índice nenhum, não preciso de nada para falar que ele está fora do peso. Mesma coisa com os exames. Visualmente, né? É possível identificar. Então, assim, essa identificação, né, desses problemas a gente vê mais quando é limítrofe, quando tem bem próximo do limite ali. Mas quando está extrapolado demais, aí já tem o diagnóstico feito. Né? O mesmo ocorre com o cálculo do índice de massa corporal. Né? Não é o tema aqui da nossa conversa hoje, mas é a mesma coisa. O índice de massa corporal, ele pode não me denotar exatamente o que o paciente tem. Daí eu vou lançar mão de outras medidas para aquele paciente. Então, na avaliação laboratorial do paciente com sobrepeso e do paciente obeso, eu tenho que lançar mão de algumas coisas, né? Principalmente visando o risco futuro de desenvolvimento de doenças futuras. Né? E quando a gente fala de doença futura, o principal que a gente pensa é doença cardiovascular aterosclerótica, então infarto e derrames. Mas não esquecer, o câncer é extremamente prevalente na população com sobrepeso e obeso. Você ganha muitas vezes mais chance de ter um câncer apenas pelo fato de você estar com obesidade ou com sobrepeso. Então, assim, não é só isso, esse é o ponto, né? Não é só isso. A gente não resume a avaliação apenas a um valor ou apenas a um exame laboratorial, né? Mas isso tem que fazer parte, eu preciso mostrar para ele qual é o patamar, de onde é que ele está saindo. Né? E muitas das vezes, na maioria das vezes, ele não tem ideia de onde é que ele está saindo. Exato, e é o que a gente sempre coloca aqui, né? Saber qual que é o ponto de partida, qual é o momento atual que essa pessoa está para tomar as devidas direções, né? E corrigir aí as rotas, inclusive do processo terapêutico de cada um, né? Com certeza. E aí, nesse sentido, Cristiano, o que você, quando você fala, né, do processo terapêutico, muitas vezes quando a gente imagina, né, eu vou ao médico, o médico vai me trazer uma recomendação medicamentosa, eu vou tomar um medicamento. O que você tem visto da terapêutica, né, no processo desses cuidados com a pessoa que está acima do peso, que está com sobrepeso, que vê uma alteração nos seus exames, no tratamento medicamentoso, no tratamento mais conservador, como é que você tem visto e o que a gente tem aí de respostas na prática do seu dia a dia de consultório? Sim, eu acho que nesse ponto aí eu poderia escrever um livro de memórias. Porque eu tenho um monte, eu acho que você também tem, né? Um monte aí, assim, de pacientes que chegam desesperados no meu consultório. Pelo amor de Deus, eu fui no meu outro cuidador de saúde, eu não vou nem falar que é só médico, né? Eu fui no meu outro cuidador de saúde, né? E ele viu esse exame alterado aqui, principalmente o colesterol, principalmente, mas não somente o colesterol, e chega lá, desesperado, olha, eu acho que eu vou morrer, acho que eu vou infartar amanhã. Talvez hoje, mas eu acho que eu vou infartar, porque ele está alterado, ele está aumentado, o que a gente faz com isso? Né? E aí vem todo um trabalho da construção de uma sabedoria em cima daquilo.
que um exame alterado, ou os exames alterados, eles podem sim ser adicionados ao cálculo de risco desse paciente, não necessariamente serão, como por exemplo o cálculo de risco cardiovascular, muitas das vezes, as calculadoras de risco, elas não levam em conta alguns parâmetros físicos, por exemplo, tá? Então, circunferência abdominal, que geralmente é aumentada no paciente com sobrepeso e obesidade, geralmente ela não entra na calculadora de risco. Porém, o colesterol entra. E a aferição da pressão arterial também entra. Né? Então, dessa forma, né, voltando aqui, o paciente chega, geralmente ele está desesperado. Ou às vezes ele nem está desesperado, mas ele ficou alerta para uma situação em que ele tem um exame alterado. E puxando pela memória aqui, eu lhe digo, tá? Alterações da glicose, que levam a um risco muito maior de doença cardíaca do que o próprio colesterol, elas incitam menos o paciente a procurar o cardiologista do que alterações do colesterol. Vou repetir. Alterações do colesterol botam muito mais medo, colocam muito mais medo no paciente do que a própria alteração da glicemia, da glicose no sangue. Que seria uma situação muito pior para ele. Quer dizer, pacientes diabéticos, veja bem, se eu associar o diabético à obesidade, né, a diabesidade, o diabético mais a obesidade. Nesse contexto, o paciente tem uma chance muito maior de ter problema do que quando ele vem apenas e tão somente com o colesterol aumentado. Mas olha, é assim, né? Digamos assim, né? Ainda bem que ele me procurou. Porque daí eu vou ter a chance de mostrar para ele, fazer uma triagem mais completa, uma triagem melhor para ele e mostrar o que ele está alterado. E talvez até isso sirva como, digamos assim, um empurrão psicológico. Veja bem, olha aqui, você tem tantos exames alterados. Não seria melhor que a gente já combatesse isso daqui nesse momento para que você não tenha tantos exames alterados e aí você melhore o seu risco de ter um problema no futuro, seja ele infarto, seja ele derrame, seja ele câncer. Então, isso também, esses exames servem também para isso. Né? Do meu ponto de vista, ele é um presta atenção. Olha aqui, olha, tem coisa errada. Né? Vamos tentar melhorar isso daqui. E nesse sentido, essa coisa errada, isso daqui, vamos tentar melhorar, né? As mudanças que você de fato visualiza, né, que são efetivas no processo, talvez, de remissão daquela condição, o que você vê associado a essa terapêutica, né, de cuidados para que esse paciente melhore esses resultados e, de fato, encontre ali algumas saídas para aquela condição em que ele está vivendo? Assim, eu acho até que eu nem completei a pergunta anterior, porque foi sobre terapêutica também. Essa também é sobre terapêutica, né? E eu tento, assim, sempre uma abordagem de avaliação primeiro de risco, porque todas as terapêuticas, assim, para você implementar uma terapia com alguém, você primeiro precisa ter um diagnóstico muito bem feito, muito bem apurado daquilo que o paciente está apresentando naquele momento. Uma vez que você fez esse diagnóstico, né, aí sim você vai propor uma terapia para ele. E essa terapia sempre vai abarcar medicamento. Algumas vezes pode, mas nem sempre. Correto? Então, assim, o exemplo anterior, ela chega com colesterol aumentado. Todas as vezes eu vou ter que tratar o colesterol desse paciente? Não necessariamente. Eu preciso realmente ver com o paciente qual é o percentual de melhora que ele vai ter, o que ele vai ter de benefício com o uso das medicações para o tratamento do colesterol. A mesma coisa eu digo para os medicamentos para tratamento da glicemia. Quer dizer, se eu pego um paciente que digamos assim, de intenções, né, iniciais para a perda de peso, e ele agora que começou uma alteração metabólica, poxa vida, será que eu não imprimo uma abordagem não medicamentosa, com mudança do estilo de vida, principalmente para o paciente que chega pela primeira vez, ou que ele está entendendo agora, está se vendo agora, né, com essa alteração, né? Então, esse paciente, eu sempre tento dar uma chance. Né? E esse dar uma chance, talvez seja a única que ele precise. Por quê? Porque as alterações que ele tem foram causadas pelo estilo de vida.
E muito provavelmente as mudanças do estilo de vida são suficientes para reverter aquela alteração laboratorial e metabólica que ele tem. Ou seja, ele melhora o metabolismo e, em consequência, vai melhorar os exames laboratoriais. É muito comum, como eu disse, chegar paciente para mim com colesterol alterado, principalmente o triglicéride alterado por distúrbios metabólicos vinculados ao estilo de vida. O que a gente faz? Poxa, vou dar um medicamento para baixar o triglicéride? Não, pensa bem. Seria muito melhor esse paciente cortar o mal pela raiz, o que realmente está dando essa alteração para ele? Então, assim, vamos melhorar essa alimentação, vamos mudar esse estilo de vida, implementar um programa de exercício para ele e aí fazer uma avaliação futura. Né? Então, isso daí é o mais importante. E não que não existam medicamentos e não que eu não use, muito pelo contrário. Os medicamentos estão aí, eles são conhecidos, muito bem conhecidos, inclusive, e a gente lança mão muito facilmente deles. Agora, a eficácia desses medicamentos, né, e como é que eles agem no nosso organismo, se você não tem esse entendimento, não adianta você virar para o paciente e falar assim, meu amigo, vamos lá, eu vou te dar um medicamento. Aí no mês seguinte ele volta, poxa, que bom, seu exame está ótimo, né? Pois é, eu vi muita gente se dando mal com exames ótimos. Por quê? Porque não cortou aonde devia cortar, não fez o que devia ser feito. Se ele tem um problema do estilo de vida que está dando uma alteração metabólica, que por conseguinte está dando uma alteração do laboratório, você tem que alterar esse paciente no estilo de vida. Se eu for olhar todas as diretrizes das sociedades para tratamento de doenças, eu acho que o primeiro item que está lá como terapia vai ser mudança do estilo de vida. Eu acho que é o primeiro item. E é o mais esquecido. Talvez por esse motivo, né? Ele é o primeiro, então as pessoas já pulam para o capítulo seguinte. Ah, como é que eu dou remédio para esse paciente? Como é que eu resolvo o problema dele? Poxa, é o primeiro item. Então, atacar o estilo de vida é uma das melhores coisas que a gente faz. Né? Então, assim, pacientes chegam, pacientes têm alterações, geralmente elas são secundárias ao processo desse paciente. As implementações para a mudança do estilo de vida geralmente são suficientes para ela poder melhorar. E caso sejam suficientes, se ela tem realmente um defeito e uma doença, e ninguém é negacionista de ver isso, se o paciente mesmo implementando uma mudança do estilo de vida e continua com diabetes, você tem as medicações, olha só que coisa boa. Então a gente tem as medicações para ajudar ainda mais esse paciente, quer dizer, tudo que ele já teve de benefício com mudança do estilo de vida, ele vai ter com a implementação dos medicamentos para ele. Né? E eu acho que para você também, né? Não chega bastante alteração laboratorial e pacientes desesperados, olha, eu quero resolver esse problema específico que eu estou te mostrando aqui nesse exame aí, não chega assim também? Para mim o que chega bastante é aquela pessoa que vem buscando emagrecimento, ela quer emagrecer, ela sabe que ela está acima do peso, ela até tem conhecimento de algumas alterações bioquímicas dela, mas ela ainda não se deu conta do quanto que aquilo é representativo da saúde dela. Então, quando a gente começa a fazer as transições alimentares, incorporando determinados alimentos, talvez diminuindo outros, e ela passa a ver resultados e eu falo, vamos repetir esses exames, pede para o seu médico, vamos acompanhar o que está acontecendo de fato aí, porque os exames bioquímicos, esses exames de sangue que a gente faz, eles são como se fosse uma estampa do que está acontecendo no nosso corpo, no nosso organismo, não é? Então, quando a gente mostra o resultado, né, ela vem buscando perda de peso, mas quando a gente mostra os resultados bioquímicos, a pessoa muitas vezes se surpreende. Esses dias mesmo eu acompanhei uma pessoa, um cliente meu de 62 anos, que há 15 anos buscava controlar uma esteatose hepática, que é a gordura no fígado, né? E nós fizemos alterações na alimentação, buscando o que ele queria, emagrecimento. Eu falo assim, olha, e você vai até melhorar os seus exames, você vai até melhorar. Então, assim, depois de 6 meses de acompanhamento, para surpresa dele, havia regredido praticamente 100% a esteatose dele. Então, isso foi uma grande surpresa. Eu falei assim, pois tá vendo, né? Com a mudança da alimentação, e aí é um processo, né? A mudança da alimentação, ela é um processo de hábitos, ela é um processo de escolhas, a gente tem que trabalhar a mentalidade
muitas vezes porque uma estratégia alimentar talvez não sirva para aquela pessoa naquele momento, mas aí a gente vai colocando, né, alguns subterfúgios ali para poder acoplar melhor a alimentação, a estratégia alimentar para aquela pessoa, e aí vem um resultado de um exame melhorado. Então a pessoa fala, uau, isso é realmente poderoso, né? A gente mudou o estilo de vida. Não que aquela pessoa não tivesse acompanhado com medicamentos, né, para casos específicos, mas vai havendo melhora. E aí ela vai passando até mesmo a gostar mais do que ela está fazendo. Eu acho que isso é uma condição clássica nos nossos atendimentos, né, Cristiano? Sim, sim. Veja bem, isso daí é maravilhoso. Por quê? Eu não costumo prometer nada para paciente, eu não sou político. E acho que médico não deve ser político, né? Mas a partir do momento que eu proponho uma alteração no estilo de vida, e eu já vi os exames desse paciente, eu já espero, eu já programo para ele exatamente como é que eu quero que ele volte para mim, tá? E às vezes a gente consegue, às vezes não. Mas na maioria das vezes, quando o paciente realmente tem uma alteração grave, né, e você implementa essa mudança alimentar para ele, visando a perda de peso, visando o emagrecimento, nada fica igual, tá? Não fica pedra sobre pedra. O que eu quero dizer com isso? Os exames vão alterar, tá? Na maioria das vezes ele tem um ganho importante nos exames laboratoriais, ele reverte várias situações que ele tem ruins, que podem levar um risco aumentado para ele, apenas pela implementação dessa estratégia alimentar modificada com relação ao que ele fazia antes. Exemplo, triglicéride. Exemplo, glicemia alterada. Exemplo, resistência à insulina, secundária a uma insulina alterada pelo metabolismo da glicose ou pela obesidade, né? Então, assim, são inúmeros, tá? Mas isso daí não é raro. O paciente vem e volta, olha, você viu o meu exame, né? Olha aqui que legal. Fala, tá vendo? Esse daí não foi um ganho secundário, na verdade. Esse daí foi um ganho primário. Tá? O que foi secundário foi a sua diminuição do risco. Tá? Do risco de ter problemas. Né? E assim, exames laboratoriais, como eu disse, eles são parâmetros, eles não são mandatórios, mas eles são importantes nesse contexto, para eu poder mostrar para o paciente que isso daqui está levando ele para um local onde ele não precisa, para um diagnóstico que ele não tem necessidade de ter. Né? Então, esse ponto é importantíssimo. E agora, assim, medicações também. Né? Recentemente, a gente teve uma medicação que é usada para diabetes, para o tratamento do diabetes, mas foi observado que ela dá uma perda de peso, né, bem razoável para alguns pacientes, né, em torno de 8 quilos aí, com o uso mais prolongado dessa medicação. E aí a pergunta que eu faço, né, é o seguinte: tudo bem, esse paciente perdeu peso, provavelmente ele deve ter melhorado os exames laboratoriais, mas provavelmente, sem mudar o estilo de vida deste paciente, nada vai acontecer. Ele vai perder peso e vai continuar com os exames alterados, porque ele não mudou aquilo que ele precisava mudar. Né? Então, não acreditar em coisas que não existem já é um bom começo. Tá? Não acreditar que a gente sempre vai ter uma bengala ou um escudo que vai nos proteger daquilo que a gente vai ter no futuro, já é um ótimo começo. Né? E encarar de frente, né, o que ele precisa fazer. Se ele precisa alterar o estilo de vida, principalmente o que está afetando ele é o estilo alimentar, e ele adotar estratégias alimentares mais inteligentes para ele, eu vejo isso como ótimo. Aí sim você ganhou realmente um paciente que está alinhado com o que ele precisa fazer. Né? E é aí que a gente quer levar as pessoas, né? A gente quer levar essas pessoas para uma saúde melhorada e com as armas que ela puder. E se a gente puder começar com o estilo de vida, mudando alimentação, prática de atividade física, gerenciamento de emoções, controle do estresse, qualidade do sono, tudo isso vem a favorecer a saúde dessa pessoa. E é isso que nós queremos promover para os pacientes que chegam até a gente. É isso que a gente quer levar de informação para vocês, conteúdo, né, da nutrição, da ciência da nutrição, da neurociência, para que vocês possam, de fato, alcançar
o melhor, né? O que vocês puderem trazer para a vida de vocês com qualidade. Porque, afinal de contas, o que nós buscamos e queremos proporcionar é a qualidade de vida, não é? Então, eu agradeço, Cris, participação aqui. A gente vai encerrando hoje. Nós conversamos um pouquinho sobre os exames bioquímicos. Eu sou Giovana Hermetzi. Eu sou o Cristiano. Mais conteúdo. Muito bom, obrigada. Até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.